Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vimos domingo passado sobre obediência, a essência da adoração. Mais profundo é a obediência. E queridos, como é prazeroso andar no Senhor, caminhar no Senhor, viver no Senhor. Você que nos visita, você é muito bem-vindo neste lugar nessa noite. Se sinta em casa. Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queridos, esse texto é um texto assim, desafiador. Por que eu quero trazer esse texto para nós meditarmos nesses dois versículos? Tendencialmente, nós temos por hábito esquecer de muitos detalhes do que o Senhor nos incumbe, do que o Senhor nos disse para fazer. E como igreja, nós precisamos dia a dia estarmos avaliando, reavaliando a nossa conduta cristã sobre a terra. A nossa participação, Deus nos chamou para uma participação no seu reino. Deus nos chamou, Ele nos curou, Ele nos tira do lamaçal, Ele nos tira do mundo das trevas e nos transporta para o seu reino de luz, com um objetivo: de sermos influenciadores. A gente busca tantos influenciadores nas internets da vida, e o nosso influenciador é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós precisamos dessa identidade imprimida na nossa mente e no nosso coração, no quesito responsabilidade diante do trono da graça de Deus. Fomos salvos com um objetivo, fomos salvos com um propósito, de dar continuidade àquilo que Jesus começou. Se nós olharmos um pouco o texto, nós vamos perceber que quem escreveu esse livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, onde são conhecidas a pessoa, as obras, os milagres de Jesus. Ali os discípulos passaram todo esse tempo com o senhorio de Cristo, aprendendo, caminhando, convivendo e sendo trabalhados para realmente dar continuidade à obra que o Senhor Jesus tinha feito e fez enquanto aqui na terra. Já em Atos, nós temos essa visão do apóstolo Paulo em Troade. Então aqui no livro de Atos nós vamos ver todos os atos e efeitos que aqueles discípulos aprenderam. E o que serve isso para nós? Essa conscientização de tudo aquilo que o Senhor ensinou, Ele transferiu para mim e para você. E entre elas, a responsabilidade de dar continuidade à sua obra enquanto eu e você estivermos aqui na terra também. Ou seja, a vida da igreja não para, ela é ativa, ela prossegue, ela caminha. Só que muitas vezes nós vamos esquecendo daquilo que foi implantado em nós, daquilo que foi nos dado para fazer. E vamos deixando de lado aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, que é dar continuidade à sua obra aqui na terra. Queridos, que tamanha responsabilidade. Nós estamos vendo aí o texto, e quando o apóstolo Paulo tem essa visão desse homem, desse macedônio, clamando a seguinte frase: passe a Macedônia e ajuda-nos. Passe a Macedônia e venha nos ajudar. Então existe ainda até hoje esse pedido de socorro para nós como igreja. A obra não para até que o Senhor venha. Nós temos essa incumbência de estarmos ativos e prestando atenção para que a gente não vacile e não abandone aquilo que foi o único pedido que o Senhor nos deu: ide por todo mundo e fazer discípulos. Com o decorrer dos anos, nós vamos acostumando e às vezes até esquecendo dessa responsabilidade. Vamos deixando tudo aquilo que foi já colocado para nós, ensinado para nós. Nós conhecemos Jesus. Eu estou falando aqui para cristãos, para crentes hoje à noite. Só que muitas vezes nós temos negligenciado, tratado como algo mais ou menos a salvação.
Porque se nós entendermos a verdadeira salvação, o preço que foi pago, o que foi imprimido em mim e em você, para que nos tornássemos testemunhas visíveis do senhorio de Cristo, valorizando aquilo que já foi feito na minha e na sua vida, nós falaríamos muito mais a respeito daquele que nós cremos. Então, queridos, é para a gente, nessa breve meditação, é para trazermos de volta o primeiro amor, para mim e para você. O real valor daquilo que nós ganhamos. Nós ganhamos. Eu e você, nós ganhamos a salvação. Não nos custou nada, mas custou um preço muito alto para alguém que pagou. E essa valorização nós precisamos aprender a desejar mais. Querer que aquele que ainda não conhece essa verdade tenha anseio de conhecer essa verdade. Porque assim como esse macedônio, do outro lado, não era a intenção do apóstolo Paulo ir pregar nessa região. Por algumas vezes nós vamos ver o Espírito de Deus conduzindo o apóstolo Paulo a tomar outras decisões. E nessa vez, em específico, há esse clamor desse homem, desse varão macedônio, clamando mesmo: oh, por favor, traga as boas novas para nós. Traga as boas novas de salvação para nós, os macedônios. Quem são os macedônios hoje? O Espírito Santo já está mostrando para você aí. Passa a Macedônia. Sai do seu comodismo. Sai da nossa vidinha, mais ou menos, confortável. É isso que está dizendo. Passa a Macedônia. Larga um pouquinho o que você está fazendo. Queridos, como é importante esse desafio para nós. O alvo principal dessa ministração é trazer um despertamento na minha e na sua vida. Para que a gente não se acostumar no nosso bem bom. Para a gente não vacilar e pensar que nós não temos mais responsabilidades. Então eu quero meditar um pouquinho com você nesses 2 versículos. Lucas prossegue no livro de Atos, revela e mostra grandes feitos através dos discípulos de Jesus. Também nos desafia a praticar as mesmas características de uma vida cristã autêntica. O maior desafio para os cristãos nestes dias atuais é permanecer fiel ao chamado que um dia eu e você recebemos. Esse é o maior desafio. Permanecermos fiel ao chamado que um dia o Senhor nos fez. É impossível sermos seguidores de Jesus. Impossível. E cruzarmos os braços e ficarmos olhando a necessidade que nesse mundo está tendo. Quanto mais afunila, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhorio de Cristo, mais responsabilidade eu e você temos de estarmos ligados, sintonizados com o céu, para saber quanto de rapidez eu preciso correr para anunciar as boas novas àqueles que ainda não têm a salvação. Gostou de ser salvo, irmãos? Esse mesmo impacto na minha e na sua vida precisa também impactar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Essa é a nossa maior missão. A missão da igreja só foi essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Muitas vezes estamos fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Muitas vezes estamos idealizando coisas que Deus não mandou fazer. E estamos negligenciando a tão grande salvação. Que é para nós estamos salvos. Mas e o nosso amigo, o nosso irmão? Precisamos levar. Então, permanecer fiel ao chamado. Andar como Jesus andou. Fazer o que Ele fez. Assim, compreendeste a salvação por meio da graça que recebemos do Senhor. Continuar servindo ao Senhor com alegria. Mostrando os nossos atos. Mostrando com a nossa vida os atos e os efeitos da vida do senhorio de Cristo através da vida da igreja. Assim como foi produzido na vida dos discípulos, Jesus implantou uma identidade no coração daqueles homens. E no livro de Atos, ali acontece o que esses homens fizeram após a partida do Senhor. Os efeitos da vida de Jesus em nós. Olha o que está dizendo o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.
está falando de testemunho que glorifica o Senhor em nosso coração. Aquilo que o Senhor realizou na minha e na sua vida, grandes coisas. Se você fizer uma retrospectiva de quem você era e de quem você é hoje, grandes coisas aconteceram. Estão acontecendo mudanças. E aí isso é um fato. Na minha e na sua vida precisa acontecer de alguém. O que você leva aí dentro de você? Qual é a esperança que você pode me falar? Queridos, nós temos essa incumbência de mostrar com a vida aquele que transformou a nossa vida, na prática, com os nossos atos. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes. Às vezes, uma ação minha fala muito mais do que 1000 palavras. Um gesto meu fala muito mais do que 1000 palavras. É essa vida de Jesus em nós, que já foi imprimida em mim e em você. Então esse é o papel da igreja dos salvos, que tem essa responsabilidade de levar a salvação àqueles que ainda não têm. De ir aonde o Senhor Jesus ainda não foi exposto com a vida. Não é pregação, irmãos. Não é o muito falar, mas é o muito viver. O mundo precisa ver Jesus na minha e na sua vida. Era isso que esse macedônio estava pedindo. Vocês têm a salvação. Vocês têm o modelo. Vocês têm a vivência. Vocês têm a cura. Reparta isso conosco. Deixa eu viver isso também. Então existe ainda um clamor. Atravessa a Macedônia e nos ajude. Tipo assim, por favor, nos ajude. O Senhor, queridos, já foi dito isso aqui hoje, ele se despiu de sua glória. Que é um ato mais maravilhoso do que esse. Jesus, olhando para essa terra, ele deixa a sua glória, se faz humano, cresce humano, para se identificar, para salvar o mundo inteiro. Não é só uma parte, mas é um mundo todo. Todas as pessoas são convidadas a ser salvos. Mas o que transforma a vida das pessoas? O que esse macedônio estava pedindo? Vem aqui, abra a sua boca e nos ensina o evangelho da salvação. Jesus Cristo é a palavra viva de salvação para todo aquele que precisa, irmãos. É o evangelho. Só que esse evangelho está imprimido no seu e no meu coração. A carta viva do Senhor chama-se igreja. Então nós não podemos esquecer dessa responsabilidade. É gostoso estarmos aqui, é gostoso estarmos reunidos, é gostoso estarmos em comunhão. Mas a maior missão minha e sua é permanecermos fiel ao chamado que um dia nós recebemos. Ah, mas eu não recebi isso. Isso é para alguns, é para missionários, é para pastores. Não. Você não está entendendo. Os que estão em Cristo Jesus, enquanto você está caminhando a caminhada cristã, enquanto você está indo, caminhando para a Nova Jerusalém, é o meu papel e o seu papel contagiar pessoas a respeito do senhorio de Cristo. Isso é até que o Senhor venha ou até que a gente parta. É uma responsabilidade. Fomos salvos para salvar. Olha o que está dizendo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Está dizendo o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, eu e você temos o ministério da reconciliação, que é resgatar aqueles que estão perdidos, sem a luz do Evangelho. Eu e você precisamos, constantemente, dia após dia, não desistir daqueles que estão à nossa volta. Qual é a sua Macedônia? Atravessa ela. Vai para o seu vizinho, vai para o seu amigo, colégio, faculdade, trabalho. E às vezes até dentro da própria igreja. Nós temos esse ministério da reconciliação, que é de sermos proclamadores da verdadeira vida eterna de Jesus Cristo. Nós temos, irmãos. Então, valorize isso que você recebeu. Você foi salvo para salvar. A Bíblia diz que todos nós, sem exceção, vamos um dia prestar conta diante de Deus das nossas boas e más obras. Tomara a gente tenha muito boas obras,
para apresentar diante de Deus. E a principal delas, sair do nosso comodismo, renunciar ao nosso eu, perder a minha vida para ganhar aquela vida. Nós temos muitas vezes dificuldade de procurar entender o nosso real lugar e a nossa real missão. Porque é mais cômodo. Eu não sei, eu não sabia. Ah, não, isso aí era para outros fazerem. Queridos, eu quero deixar rapidinho com você 3 requisitos importantes na sua vida cristã. 3 requisitos importantes na sua vida cristã, que precisam permanecer vivos, incendiados pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa cumprir o propósito da sua vida cristã. 3 requisitos. O primeiro, está falando sobre visão. Visão fala de você ter algo claro daquilo que Deus já estabeleceu no seu coração, algo que não vai mudar, algo que você está enxergando. A Bíblia diz: erguei os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos. Isso é uma visão. Aqui no Macedônio também, uma outra visão. Mas a visão principal é essa, da responsabilidade que nós temos, do que nós já recebemos e precisamos transmitir a outros. Então essa visão não pode ser ofuscada por qualquer situação. A visão do reino de Deus, do trono da graça de Deus, de quem eu sou, de quem você é em Cristo Jesus, isso precisa estar cada dia mais. Que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja pingando colírios nos nossos olhos, para que a nossa visão não se torne ofuscada por causa de tantas circunstâncias e situações dessa vida. Então a minha e a sua visão não pode cessar. Ela tem que continuar ligada. Você tem que continuar vendo a necessidade do que está acontecendo. Então essa questão da visão, eu e você precisamos permanecer ligados e entendendo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve essa visão também. Isto fala de um Deus que mostra e revela seu plano para aqueles cujo coração está favorável a enxergar como Deus enxerga. Havia uma necessidade na Macedônia, mas havia um clamor, queridos. Eu fico assim, fascinado, quando Deus resolve pegar eu e você e nos envolver nessa obra preciosa de sermos proclamadores da verdade. Resolveu repartir comigo e com você essa responsabilidade de falar de Jesus. Que privilégio! A Bíblia diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação por meio de Jesus. O nosso maior privilégio é esse, irmãos. E isso está dentro da visão do reino. Nós fomos chamados e escolhidos para passar a Macedônia. Então isso é algo que eu e você precisamos ter diariamente. Esse coração incendiado por essa visão de sermos proclamadores dessa verdade. Como é gostoso isso, irmãos. Às vezes a gente sonha com tanta coisa. Sonha ser astronauta, sonha ser piloto de Fórmula 1, sonha ganhar muito dinheiro. Sonhamos com terminar as nossas faculdades. Sonhamos e sonhamos e sonhamos e sonhamos e sonhamos. Só que isso vai ficar tudo aqui. O meu conhecimento, nada contra isso. É importante termos. Mas a nossa ganância por conquistar. Nós temos um versículo que diz, né, sobre alguém que conquistou. E no final ele fala assim: agora a minha alma possa descansar, sossegar, porque tenho guardado os meus bens, tudo que eu preciso. Aí o Senhor responde para aquele homem: louco, ainda hoje eu te pedirei a sua alma. Para quem vai ser tudo isso? Às vezes esquecemos, igreja, da real importância do que o Senhor nos chamou. Colocamos as coisas passageiras em primeiro lugar e deixamos as coisas eternas para o último lugar. Isso é negligenciar a tão grande salvação. Fui salvo para quê? Para vir no culto, levantar as mãos e adorar só? No céu nós vamos continuar sendo adoradores, mas pregadores não. Pregação é só nessa terra. A ajuda que nós queremos como igreja, como noiva, é antecipar que o Senhor volte logo. Às vezes a gente é tão egoísta, né? Maranata, vem Jesus, Maranata. Que bênção.
Mas a hora que a gente olha do lado e vê que tem gente ainda que não foi salvo, aí o coração gela e fala, Jesus, espera só mais um pouquinho. Porque essa pessoa, ela é preciosa para mim. Aquele macedônio é precioso para mim. Mas eu preciso aprender a deixar o meu estado de conforto, a minha cadeira cativa, o meu trono, e fazer um esforço de ir até lá. Isso é igreja. E nós não podemos perder essa essência. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E foi uma ordem, irmãos. Ide. A segunda coisa, né? Então, qual é a vontade de Deus para esta cidade, para Maringá? Qual é a vontade de Deus para o seu amigo de faculdade? Você responde isso para você. Qual é a vontade de Deus? Que ele seja salvo. Porque a igreja vai morar no céu, irmãos. Eu creio nisso. Mas como diz aquela passagem do rico e Lázaro, muitos do que eu e você convivemos, principalmente parentes, vão estar lá no inferno. E de lá eles conseguem olhar e ver onde você está. Puxa vida, ô José, ô Maria, você era cristão e nunca me falou nada. Olha onde eu estou. E aí, pena que você não vai poder ver. Então, queridos, a igreja do Senhor Jesus tem oportunidade todo dia, toda hora, de proclamar que Jesus Cristo é a solução para qualquer pessoa. Não estou aqui falando de pregação, letra, mas estou falando de pregação com a vida. É isso que o mundo precisa saber, que há uma diferença. E a esperança que você tem, eles estão desejando e quer também. Reparta isso. Seja fácil. Havia uma necessidade daquele macedônio. E eu coloquei aqui, qual teria sido o resultado se o apóstolo Paulo não tivesse respondido à visão? Qual teria sido o resultado se Paulo tivesse falado assim, bom, o Espírito Santo falou que não era para ir lá, não era para ir aqui, agora ele me liberou lá e agora me dá essa visão. Vou não. Qual teria sido o resultado? Teria sido um resultado de desobediência. Quando eu sei que eu tenho que fazer algo e não faço, eu estou no pecado da desobediência. Então, igreja, o ID é para mim e para você. Se você não está fazendo, você está na desobediência. Foi falado sobre isso domingo, obediência. A essência da adoração. Então, o que Deus espera de mim e de você? Não é só oração, não. É que eu e você sejamos a resposta da nossa oração. É fácil eu falar assim, missionário, vai para o campo. Ah, não tem como mandar, então eu vou investir nele. Ele vai. E você vai ficar orando. Mas além disso, é uma responsa de toda a noiva de Cristo. De toda a igreja da noiva de Cristo. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto aí, no versículo 10. Quando o apóstolo Paulo recebe essa visão, a Bíblia diz que ele ficou ali enrolando, mas algo interessante para mim e para você. Então, o segundo requisito importante que você não pode deixar morrer dentro de você como igreja. Você pode ter 100 anos. Aqui a gente costuma dizer que o idoso aqui é só a partir dos 100, tá bom? Até ali é jovem, com disposição. A Bíblia diz lá no verso 10, o texto diz que após a visão, imediatamente partiram para a Macedônia, compreendendo o chamado e a necessidade do clamor. Quantos à nossa volta estão chorando e clamando, ajuda-nos? Foi imediato. Tem uma visão, eu preciso ir, a resposta é minha, eu vou. Foi pronto. Não ficou dizendo, se não chover amanhã, eu vou. Quando eu tiver mais maduro, eu vou. Quando eu tiver dinheiro, eu vou. Quando eu tiver saúde, eu vou.
Quando chegar alguém na minha porta, eu faço. Queridos, desculpas esfarrapadas, Deus já está por aqui. Ó. Desculpas, porque agora eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Aí acabou o trabalho, agora eu não posso porque eu tenho que descansar. Agora eu não posso porque eu estou no meu lazer, agora eu estou estudando, estou perdido. Desculpas. Paulo foi imediato. Vamos para Macedônia, ele e seus companheiros. Então, igreja, não deixa isso acontecer com você. Achar que o que você tinha que ter feito, você já fez, você ainda não fez. Eu ainda não fiz. Quantas vezes tive vontade de parar? Todo dia. Todo dia eu tenho vontade de ir para Deus. Eu já estou meio cansadinho, dá para dar uma folga. Mas Ele não deixa. Sabe por quê? Porque o mesmo amor que Ele teve comigo, Ele tem com aquele perdido. Hoje eu estava ali na minha sala orando um pouco. Geralmente eu venho para a igreja em torno de 3h30, 4 horas da tarde, quando eu vou ministrar, e quando não, 4 horas da tarde eu já estou aqui orando. E hoje à tarde eu estava ali orando e falando com Deus. Aí eu falei, Deus, mas por que a gente não se envolve mais? Por que a gente foge dessa responsabilidade? E Ele me trouxe assim uma cena muito interessante. Eu quero que sirva para você também. Ele me apresentou duas questões. Daquela noiva que tem compromisso de aliança e aquela noiva que não tem o compromisso. Quem tem compromisso real com Deus, ele se envolve. Ele não vai medir esforço para agradar aquele que você ama. Agora, quando eu só quero passar tempo, Deus não vai ter compromisso com essas pessoas também. Deus não veio na nossa vida para passar tempo. Vou ficar um pouco. Tem alguns namoros que são assim. Vamos ficar. Esse ficar, ele não tem compromisso. Ele tem de usufruir da vida do outro, sugar o que o outro tem. Mas quando você está comprometido, você morre por aquilo. Então, queridos, existe ainda um pedido de socorro. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Proclame com a sua vida. Seja comprometido, mesmo que isto custe a sua vida, e vai custar. Isso é igreja. Isso não pode morrer dentro de nós, irmãos. O mundo está pregando hoje uma certa facilidade. Você crê do jeito que você quer e viva do jeito que você quer, não é isso. Deus tem compromisso com a sua noiva. E a sua noiva ela tem que estar preparada a todo momento, se ornando, se embelezando, obedecendo ao Senhor, cumprindo em agradar o Rei, somente o Rei, não agradar essa terra e não agradar pessoas. Isso tem que estar sendo despertado dentro de nós todo dia. Essa consciência da responsabilidade que nós temos de viver uma vida plena e santa diante do Cordeiro. Esperando que Ele volte agora, mas fazendo como se Ele fosse voltar daqui 10 anos, 20 anos. Mas fazendo, sendo. Não podemos achar que já está tudo certo. Senta lá na sala de espera da salvação e fica só esperando passar o bonde. Não é assim. Nós precisamos nos envolver. Atravesse a Macedônia e nos ajude. Por último, qual que era a missão de Paulo lá na Macedônia? Deus dá uma visão, ele tem essa visão, compreende a visão, sabe qual é o propósito dele para aquilo. O segundo, a disposição e prontidão, ele foi. E o terceiro, ele foi lá para quê? Para falar das boas novas. E quem é maior, os melhores para poder falar daquilo que transformou a sua vida? O testemunho daquilo que aconteceu na sua vida. Jesus muda o nosso comportamento, a nossa vida todo dia, irmãos. Nós nunca mais seremos os mesmos. Tem coisa para ser mudada na minha e na sua vida, sim. Mas nós precisamos entregar isso todo dia. Morrer para a nossa carne e viver
para o Senhor. Todo dia. Igreja, nós somos proclamadores. Essa é a missão número 1. Eu quero ler com você. Então, proclamação, essa é o terceiro requisito, né? É uma vida proativa. É uma vida onde você está ativo o tempo todo, você não para. Você ama fazer o que você faz, porque você é amado por aquele para quem você faz. Isso é realidade, isso é vida na vida. Todo dia. Você vai ter esse fogo da presença, mas a gente precisa buscar isso. Não podemos sentar lá e, não, deixa a vida me levar. Não, 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 não. O que ainda você pode fazer? O que você pode fazer ainda? Eu já tenho idade. Estou lá com meus 70, 80, mas eu posso orar. Eu posso fazer uma visita. Eu posso ainda me envolver com a vida da igreja. E aproveitando aqui, querido, venha nos ajudar. Tem muito serviço. Venha nos ajudar. O Evangelho de Jesus, a gente tem que falar as boas novas, né? Eu quero ler esse texto agora. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, aqui ao discipulado, a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem anda com você todo dia é o próprio Senhor Jesus. Então, se você quer se envolver com a igreja, com o corpo, tem muito trabalho, tem muita função. Então, não fique esquivando. Então, nosso papel missionário começa aqui, na casa, em Jerusalém. Depois, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Nós já fazemos isso. Mas a gente precisa se envolver na vida da igreja. Ministério de intercessão, nas células. Isso valoriza aquilo que está sendo oferecido para você. Pastor, eu quero fazer parte de qualquer ministério. Venha falar conosco. Mas se envolva. Não fique olhando achando que já está tudo suprido. Não está, irmãos. Então tem função para você. Qualquer idade. Aqui não tem acepção. Pode vir. Nós vamos ensinar você e você vai servir o Senhor com tudo aquilo que você ainda tem. Venha nos ajudar. Atravessa a Macedônia. Venha nos ajudar. Baixa a tua fronte. Existe um clamor. Talvez de alguém que esteja do seu lado. Existe um clamor na sua empresa. Existe um clamor na sociedade. Existe um clamor nos presídios. Existe um clamor nos hospitais. Existe um clamor lá no seu vizinho, no seu apartamento, na sua casa. Que você tenha a visão agora do que está acontecendo e você veja, e você comece a perceber a necessidade daquelas pessoas. E que você somente não ore colocando a vida desses irmãos para que o Senhor salve, mas o Senhor está esperando a resposta minha, que eu seja a resposta dessa oração. Pai, não deixa ninguém sair daqui nessa noite achando que já fez tudo o que tinha que fazer, não precisa fazer mais nada. Nós precisamos continuar a obra que o Senhor incumbiu à tua igreja. Nós somos igrejas. Nós somos salvos para isso, Senhor. Então, eu quero pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Deus, trazendo uma unção, Senhor, de renovo, de cura. Deus, pessoas que já foram frutíferas, tiveram suas madres espirituais, gerando filhos espirituais, hoje já não estão mais. Assim como o Senhor deu aquela visão para Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Isaías, Deus, ele vê o Senhor, ele vê a tua glória, ele chega e ele coloca que há um pecado na vida dele, que impediria ele ser uma bênção nas tuas mãos. E a tua palavra declara, Deus, ali em Isaías, que o Senhor então ordena um dos seus anjos para pegar uma brasa no altar do Senhor e vir tocar aquela iniquidade. Pai, o Senhor está fazendo isso hoje à noite para alguns aqui. Aqueles que estão parados no tempo, que já desistiram. O Senhor está pegando essa brasa e tocando agora. Talvez, Deus, alguma área aqui de algum pecado, seja assim como Isaías na língua, de ser uma pessoa maldizente, de ser uma pessoa que fala mal dos outros.
Que o Senhor esteja tocando agora e queimando essa enfermidade, essa iniquidade. Se é um caso, Deus, de desavença, se é um caso, Deus, de enfermidade mesmo, até física, que o Senhor esteja pegando essa brasa e tocando agora, queimando essa enfermidade, queimando essa iniquidade. Deus, se há uma esterilidade, seja ministerial, seja, Deus, que não está conseguindo mais ganhar almas, já desistiu disso por conta de situações. Que essa brasa esteja queimando agora o útero espiritual, para que essas ovelhas comecem a ser sadias e comecem a gerar filhos espirituais. Deus, destrona a esterilidade neste lugar. Destrona a esterilidade neste lugar, Senhor. Nós queremos, Deus, que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Tua palavra diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Isso é papel nosso como igreja. Então toda a esterilidade cesse agora e haja bebês espirituais nessa casa. Nós sejamos ganhadores de almas para o Senhor, Deus. Toca agora com essa brasa que arde no altar, brasa viva. Toca, Deus, qualquer tipo de iniquidade. E que nós possamos, Deus, assim como Isaías, quando ele passa por todo esse processo, Senhor. Tua palavra diz que quando o Senhor tocou a língua de Isaías, o Senhor então no versículo 8 faz uma pergunta. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que todos esses que Deus pediram um milagre de cura, que essa brasa tocou, Senhor, que eles sejam libertos, curados e sarados. Pai, que eles sejam livres para continuar proclamando e pregando a Tua palavra. Que eles sejam agora, Deus, tocados e ministrados e estejam dizendo: eis-me aqui, Senhor, vamos passar a Macedônia e ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, está feito. Que é um ato profético. E eu creio em atos proféticos. Toda a iniquidade foi cessada, cauterizada com essa brasa do poder de Deus. Então você tem autoridade para pregar as boas novas em nome de Jesus.